Você já teve a sensação de que suas orações não estão chegando até Deus? Ou que na correria do dia a dia, falar com Deus acaba ficando para depois? A verdade é que muitos cristãos oram pouco e quando oram nem sempre percebem que Deus também quer responder. E no vídeo de hoje nós então vamos aprender, à luz da palavra de Deus, como pode a oração ser uma conversa viva com Deus todos os dias e como ouvir a sua voz em meio ao barulho da vida. Essa pode ser a mudança que a sua vida espiritual estava precisando. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a mensagem de hoje ela está baseada no texto de Lucas, no capítulo 11, versículos 1 a 13, e destaco o versículo 1, onde está escrito assim: Estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Que assim Deus Espírito Santo nos ilumine neste momento que nós queremos compreender, que nós queremos meditar nessas palavras. Amém. A congregação pode se sentar. Queridos irmãos, a mensagem de hoje eu gostaria de falar sobre a importância da oração. E no texto de hoje, no texto do Evangelho, nós vimos algo que chama a atenção, que Jesus, ele costumeiramente, ele estava falando com Deus em oração. Isso chama a atenção dos discípulos. E eles, então, olham Jesus orando e pedem, então, Senhor, ensina-nos a orar. E a resposta de Jesus, então, foi a conhecida oração do Pai Nosso. Então Jesus ensina os seus discípulos a orarem o Pai Nosso. Não sei se vocês aqui perceberam, mas neste trecho que nós lemos aqui do versículo 2 ao 4, a oração do Pai Nosso ela está um pouco encurtada. Não é como nós conhecemos tradicionalmente, mas lá em Mateus, no capítulo 6, nós temos ela então completa assim como nós a conhecemos. Mas agora falando especialmente aí sobre o nosso tema de hoje, sobre a oração. Antes de falarmos sobre a continuação do texto, algumas perguntas sinceras que vocês devem fazer para vocês mesmos. Vocês gostam de orar? Você gosta de orar? Ou vocês acham meio monótono? Ou talvez até mesmo um pouco chato? Ou até talvez uma perda de tempo? Infelizmente, muitas pessoas enxergam a oração mais como uma obrigação do que como um privilégio que nós temos de falar com o nosso Deus. Infelizmente, poucas pessoas oram realmente como deveriam. Não sei exatamente o porquê disso. Talvez se não entendem o real poder da oração e o quanto a oração é importante para a nossa vida. E por isso é primeiramente importante nós lembrarmos o que realmente é a oração. A oração é uma conversa nossa com Deus, aonde nós colocamos diante de Deus os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas orações, as nossas intercessões, e nós também colocamos os nossos pesados fardos, as nossas pesadas cargas sobre Ele. Alguns finais de semana atrás eu falei sobre os pesados fardos que nós carregamos. E Jesus diz assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Ou seja, nós podemos nos colocar diante de Deus, diante de Jesus, com as nossas cargas, nossos fardos, e Ele quer nos dar descanso. E por isso que a oração é tão importante. A oração é um derramar do nosso coração diante de Deus com sinceridade. Nós não precisamos ter medo de colocar diante de Deus os nossos anseios e súplicas, porque Deus sabe aquilo que está passando conosco. E por isso, nós devemos orar as orações com consciência, com gratidão no coração. E também não fazendo ela mecanicamente, como muitas vezes nós oramos o Pai Nosso e nem sabemos ou não meditamos sobre aquilo que estamos falando. A oração não pode ser algo mecânico. A oração deve ser uma conversa sincera, como se nós estivéssemos conversando com o nosso melhor amigo. Porque Deus, assim, Ele quer que nós nos acheguemos diante dEle como se Ele fosse um amigo. Porque
quando vocês têm uma notícia muito boa na vida de vocês, quem são as primeiras pessoas que vocês contam? Quando algo de bom acontece, geralmente a gente corre para contar para algum familiar, algum amigo próximo, algum ente querido. Assim é também quando nós temos bênçãos. Nós também devemos correr para contar para Deus com alegria no coração, com gratidão no coração, reconhecendo, dizendo obrigado, Deus, por ter me abençoado. Abençoado às vezes com alguma coisa boa no trabalho, às vezes com a chegada de um novo ente querido na família, né? Enfim, muitas são as alegrias que nós temos, as bênçãos que Deus nos dá. E a gente deve, assim também, conversar com Deus como se Ele fosse nosso amigo. Assim também, como é importante nós, muitas vezes, colocarmos os nossos anseios. Quando vocês estão passando por dificuldades, quando vocês têm algo que está ali no coração machucando vocês, não é bom quando a gente desabafa isso com alguma outra pessoa próxima a nós? Pode ser marido, esposo, amigo, amiga, filho, filha. Não é bom quando a gente coloca isso para outra pessoa e diz, eu estou com um anseio, estou com uma dificuldade. Assim também, nós devemos nos achegar diante de Deus dessa mesma forma, colocando as nossas preocupações diante dele, as nossas dificuldades. Aliás, porque Deus sabe tudo aquilo que se passa conosco. Por isso, orar é compartilhar tanto as dificuldades como as alegrias. É colocar a nossa vida diante de Deus como se Ele fosse o nosso melhor amigo. E por isso, então, Jesus, depois de ensinar a oração do Pai Nosso, Ele conta a chamada parábola do amigo importuno, que é a história de um homem, então, que bate à casa do seu amigo à meia-noite e pede emprestado por 3 pães para receber um outro amigo que chegou-lhe para visitar. O amigo que está aí na casa, então lá de dentro pode ser que ele responda assim, não me importune, eu já estou dormindo, todo mundo aqui já está deitado. E Jesus diz assim, este amigo que está em casa, pode ser que ele não atenda só por ser seu amigo, mas ele vai atender por causa da importunação, da perseverança, da insistência do seu amigo. Assim também. Então, Jesus estava querendo nos ensinar que assim deve ser também nós diante de Deus. Conversando com Ele como se Ele fosse nosso amigo. Mas não uma conversa simples no sentido, mas realmente com insistência, com perseverança. Assim como esse amigo importuno, que insiste com o seu amigo para que lhe ajude. Assim nós também temos que insistir nos nossos pedidos, perseverar em nossos pedidos. E o que é isso? É não pedir hoje e daí depois, amanhã, e já se esquecer. Mas todos os dias, colocarmos diante de Deus as nossas súplicas, as nossas petições. E assim, a oração fortalece o nosso relacionamento com Deus. Assim como uma boa conversa fortalece os laços familiares, assim também a oração fortalece a nossa comunhão com Deus. E por isso Jesus ensina os seus discípulos, pedir e dar-se-vos-á, ou seja, peçam que Deus vai dar para vocês. Busquem que vocês vão encontrar. Batam e a porta será aberta. Isso é insistir, isso é perseverar. Ou seja, nós devemos falar com Deus, orar, pedir todos os dias. Realmente como se fosse uma conversa num relacionamento entre amigos. E o que isso quer dizer também? Se a gente, por exemplo, em nossa casa, em nossa família, esses tempos nós falamos aqui, eu falei aqui, quando nós tivemos nosso dia da família aqui, eu falei sobre quão importante que é as pessoas numa casa terem uma boa comunicação entre marido e esposa, entre filhos e pais, e de uma forma geral entre todos. Porque hoje, devido muitas vezes às tecnologias, cada um fica no seu celular e as pessoas não conversam mais entre si. E se as pessoas não conversam mais entre si nem dentro de casa, vocês acham que as pessoas então vão conversar com Deus? E por isso é importante essa insistência aqui, essa perseverança. E por isso devemos sempre, insistentemente, conversar com Deus, para melhorar a nossa comunicação, para fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Só que numa conversa, eu pergunto para vocês, numa conversa, quando nós estamos conversando com Deus,
só uma pessoa fala? Uma conversa, os dois falam, não é mesmo? A gente está conversando. A mesma coisa com Deus. Não basta só orarmos e pedirmos, porque quando oramos, nós estamos falando com Deus. E como é que Deus fala conosco hoje? Como é que nós podemos ouvir a voz de Deus? Deus fala conosco por meio da sua palavra. E isso aqui é a coisa mais importante que existe. Nós buscarmos a Deus na sua palavra, pois aqui Deus fala com a gente todos os dias. Deve falar com a gente todos os dias. Vocês se lembram? Quem estava aqui no último culto, no sábado passado, eu contei a história de Marta e Maria. Marta estava lá preocupada com muitas coisas, preocupada com os afazeres, talvez preocupada até em atender Jesus bem. E Maria sentou-se aos pés para ouvir Jesus. Marta, quando viu isso, ela disse para Jesus: Jesus, tu não te importas que Maria fique aí sentada? Diga para ela vir me ajudar. E aí Jesus então repreende Marta e diz assim: Marta, Marta, você anda inquieta, você te preocupas com muitas coisas, mas uma só, pouco é necessário, ou quase mesmo uma só coisa. E Maria escolheu esta boa parte, e esta não vai ser tirada dela. Ou seja, Jesus estava dizendo que só uma coisa é necessário. Aquilo que Maria fez. Maria sentou-se aos pés para ouvir Jesus. Ouvir a palavra de Jesus. Vocês hoje vieram aqui à igreja para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a Jesus falar. Para conversar com Deus. Ouvindo por meio da palavra e falando com Ele por meio das orações. Por isso que a oração, ela sempre deve ser uma via de mão dupla. Orar, mas também ouvir Deus falar. E assim Deus responde também às nossas orações, os nossos pedidos. E por isso nós podemos nos achegar diante de Deus com confiança. Porque Jesus, nessa história de hoje, ele está nos ensinando duas coisas. A primeira que eu já falei, é sobre perseverarmos na oração, insistirmos. A segunda questão é chegarmos a Deus com confiança, com fé. Assim como Jesus diz, então, depois, dando o exemplo de qual dentre vós, pai, que se o filho lhe pedir um pão, vai dar uma pedra, ou se pedir um peixe, vai dar uma cobra, ou se pedir um ovo, dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, um segundo ponto muito importante das nossas orações é que nós devemos sempre chegar a Deus com fé e confiança, sabendo que Deus sempre vai nos dar o melhor. Claro, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua sabedoria, porque Deus sabe aquilo que é melhor para nós. E por isso nós não precisamos ter medo de falar com Deus, ou ter receio, ou até mesmo a gente ter dificuldades ou entender a oração como uma obrigação, só porque o pastor Diego falou que eu tenho que fazer assim. Não, mas nós temos que entender a oração como algo bom, porque quando nós nos colocamos diante de Deus com fé, com confiança, pedindo a Ele, não precisamos temer, porque Deus vai nos dar sempre o melhor para o nosso bem. Afinal, lá em Romanos, capítulo 8, 28, o apóstolo Paulo diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Até mesmo coisas que às vezes não são tão boas no nosso entendimento, mas essas coisas cooperam para a nossa salvação, para o nosso bem. E por isso que na oração é essencial que a gente coloque, a gente abra o nosso coração diante de Deus em súplica, em oração, em pedindo. E não assim, então, enxergando a oração como uma obrigação, como um castigo, ou até mesmo como uma repetição vazia, como muitas vezes fazemos algumas orações. Mas entender, sim, a oração como um presente maravilhoso de Deus, onde a gente pode se colocar diante de Deus, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo pecadores, nós podemos nos achegar diante de Deus. Veja um exemplo de Abraão. Ele diz, e ele insiste com Deus, Deus, você sabe que eu sou um pecador, que eu sou um ser humano, mas mesmo assim eu te peço, eu insisto contigo. Assim também nós podemos e devemos chegar diante de Deus, com perseverança, com insistência e com confiança, com fé, acreditando que Deus sim vai atender nossos pedidos, porque Deus quer ouvir vocês. Mesmo que Deus saiba tudo que nós precisamos. Porque senão Deus e Jesus não ensinaria a gente a orar. Senão Jesus não oraria. Mas Jesus, que é Deus como Pai, Ele, enquanto esteve na terra, deu o exemplo. Ele se colocava em oração e conversava com o seu Pai. Assim, nós também podemos ter a certeza de que Deus também quer nos ouvir, porque Ele é o nosso Pai celeste.
Ele quer nos dar aquilo que nós realmente precisamos. Deus é a maior autoridade do universo. Deus pode fazer aquilo que bem entende. E por isso Ele quer ouvir os pedidos e as súplicas de vocês. E por isso não percam esse privilégio de conversar, de falar com Deus todos os dias. Não se esqueçam também, como eu disse, de ouvir Deus na sua palavra. Uma conversa de mão dupla. Ouvindo Deus, meditando, falando com Deus, lendo a Bíblia e orando. Deus está ouvindo vocês. Por isso, orem. Orem hoje, orem sempre, orem sem cessar, como diz também o apóstolo Paulo. Abram o seu coração com sinceridade. Lembre-se, Deus se importa com vocês. E Deus quer dar aquilo que tem de melhor. E qual é o melhor? Como diz aqui no versículo 13, o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Dará a fé, dará confiança para vocês terem uma vida de fé, de confiança, sabendo que Deus fez o melhor para nós, ao abrir seus braços lá na cruz e nos dar a salvação e a vida eterna. Que nós possamos assim todos os dias então nos colocar diante de Deus, com gratidão no coração, sabendo que Ele fez o melhor por nós e derramar sobre Ele as nossas súplicas, pedindo que, de acordo com a sua vontade, Ele ouça nossas orações. Deus assim abençoe-nos para que nós tenhamos esta vida de fé e possamos sempre falar com Deus, né? Porque, como cantamos antes, né? É o que a gente precisa. Ele é a fonte do nosso poder. Só nele a vida faz sentido, pois Ele nos dá força para viver. O seu amor não tem limites, em seu perdão a gente encontra paz. Como é maravilhoso, então, saber disso. Falem com Deus, orem, que Deus assim também ouvirá suas orações. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Falar com Deus todos os dias muda a nossa vida. Deus quer ouvir você, Deus quer se relacionar com você e também quer responder às suas orações, claro, de acordo com a sua própria vontade. Então eu desafio você, comece hoje mesmo a separar um momento para conversar com Deus. Abra sua Bíblia, fale com Ele, conte suas alegrias e suas lutas e esteja pronto para ouvir a sua voz. E se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que esteja precisando estar mais perto de Deus. Deixe também o seu comentário aqui embaixo contando como é a sua vida de oração. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para continuar recebendo palavras que fortalecem a sua fé. Deus abençoe você e fale hoje com Ele.